E ainda com assuntos internacionais, vamos falar agora de um dos que mais repercute no mundo hoje: as eleições norte-americanas. Direto dos Estados Unidos, vamos ouvir nosso correspondente internacional, Dr. Denis Munhoz, que traz informações quentinhas de lá. Uma boa noite, Dr. Denis. Muito boa noite, Thaís, a você, telespectador, internauta da nossa rede mundial. Vamos tentar explicar um pouquinho aqui esse sistema complicado de eleições nos Estados Unidos. Essas eleições agora, do dia 8, que as apurações continuam aqui, são as eleições de meio de mandato, ou seja, não é eleição para presidente. Se renova todo o Congresso, todos os deputados, renova-se 1/3 do Senado também e muitos governadores. Então, são eleições importantes porque hoje o Partido Democrata do presidente Joe Biden, ele controla a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal, porque o Senado está dividido 50-50 e pela Constituição americana, a vice-presidente, que é a Kamala Harris, ela tem o voto de desempate, ela como é democrata, então hoje o Partido Democrata controla essas duas casas, o que facilita muito para o presidente Joe Biden. O que se esperava nessas eleições era uma chamada onda vermelha. Vermelha é a cor do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos. Achava-se que seria uma derrota assim muito grande do Partido Democrata. Inclusive o ex-presidente Donald Trump, ele apoiando candidatos e indo à TV e se manifestando. Na realidade, isso não aconteceu. O Partido Republicano ele deve retomar o controle da Câmara dos Deputados, com uma vantagem muito pequena, mas deve retomar esse controle. Ainda não está confirmado, porque as apurações ainda não terminaram aqui. É um sistema lento, não é eletrônico, tem voto pelo correio, a pessoa manda o voto um mês antes pelo correio, depois é aberto para apurar. É um sistema bem complicado. Mas pelo que tudo indica, falta muito pouco para o Partido Republicano retomar esse controle da Câmara dos Deputados aqui. Mas e o Senado? O Senado, a votação está agora sim. Os republicanos têm 49 cadeiras e os democratas 48, num total de 100. E faltam ainda apurar-se 3 votos para saber quem vai ter essa maioria. Se continuar empatado, o Partido Democrata mantém o controle, em função que é a vice-presidente que vai dar o voto de desempate. Mas nós não sabemos, porque ainda tem 3 estados pendentes e um estado, que é o estado da Geórgia, vai ter um segundo turno para senador no mês de dezembro, porque aqui quando o senador não alcança metade mais um dos votos válidos, é necessário um segundo turno. Então, ainda muito indefinido o Senado. O democrata tem uma boa chance de manter esse controle, porque, afinal de contas, o empate é dele, né? Que nem aquele jogo, você precisa ganhar. A vitória do outro, o empate dá vitória ao outro. Então, o republicano precisa ganhar, precisa fazer 51, ou seja, desses 3 votos ainda pendentes, ele teria que conquistar 2, o que provavelmente não vai acontecer. Mas quem foi o grande vitorioso dessa eleição de meio de mandato aqui nos Estados Unidos foi o governador da Flórida, Ron DeSantis, um republicano apoiado pelo Trump, que venceu com uma larga margem de votos aqui, o seu concorrente, e ele desponta por essa votação significativa e pelo fato dos candidatos até então apoiados pelo ex-presidente Donald Trump não obtiveram o sucesso esperado nessas eleições, ele já aponta como uma figura marcante para a corrida presidencial, aí sim, daqui 2 anos. O presidente Joe Biden chegou aí à televisão falando que, caso perdesse o controle das 2 casas, essas eleições colocariam em risco a democracia dos Estados Unidos, etc. Mas ele acabou até saindo menos machucado, porque a derrota esperada pelos analistas aqui, políticos dos Estados Unidos, iria ser muito maior. Ele esperava perder o controle da Câmara dos Deputados com uma votação maior, e inclusive do Senado. Isso acabou não acontecendo, a vitória do Partido Republicano foi menor, mas é agora uma parada indigesta para o presidente Biden, que já enfrenta aqui problemas como inflação alta, baixa popularidade, indecisões, uma forte resistência dentro até do próprio partido dele, o democrata, e agora, além de tudo isso, né, de guerra, preço de combustível, os alimentos subindo muito aqui nos Estados Unidos, ele vai ter uma parada ainda mais indigesta, que é ter que negociar
com os republicanos, que ele vai perder, pelo que tudo indica, o controle na Câmara dos Deputados. E ao perder esse controle, a Câmara dos Deputados também vai ditar quais as comissões que vão funcionar. Ou seja, pode-se parar as investigações lá do Capitólio que envolve o ex-presidente Donald Trump e começar a voltar o canhão por envolvimento do filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, com a Rússia, né? Que é aquela história dos e-mails que até então estava parada pelo Partido Democrata ter o controle. Mas agora, provavelmente, o Partido Republicano vai voltar e vai voltar pesado com essas investigações. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos, para os telespectadores e internautas da Rede Mundial de Comunicação.